Invasão Secreta já começou, a gente já teve nosso primeiro episódio. Mano, eu estou sentindo uma vibe totalmente foda de espionagem. Mas vale dizer que esse tema de espionagem tá presente só lá na série, porque nos quadrinhos é algo um pouco mais diferente. Não é espionagem, mas é mais desconfiança, não saber em quem confiar. Com certeza a série vai seguir um caminho bem diferente dos quadrinhos, e é exatamente por isso que eu vim contar pra vocês como que foi a Invasão Secreta lá nos quadrinhos. Até porque, apesar de ser diferente, a gente pode acabar tendo algumas referências e algumas dicas sobre o futuro do MCU. Pois é, vocês vão ver que é teoria, coisa louca, maluquice. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E bora falar logo do que interessa, porque pra gente conseguir entender um pouco de Invasão Secreta, a gente precisa entender sobre alguma carga, algum peso emocional que tava rolando lá nos quadrinhos nessa época. A gente teve primeiramente Vingadores: A Queda, onde os Vingadores acabaram após a Feiticeira Escarlate surtar e matar o Homem-Formiga, por exemplo. Depois a gente teve Dinastia M, que pra mim é o meu quadrinho favorito. Depois de Homem-Aranha Azul, eu não sei falar qual que é melhor. Mas o que deixou os mutantes e quase que o mundo inteiro abalado. E logo depois disso a gente ainda teve Guerra Civil, onde colocou o Capitão América e o Homem de Ferro para brigar ali. A gente teve todas aquelas coisas dos registros, e vocês sabem já essa parte do Guerra Civil. Bom, vale constar que no MCU a gente já não tem mais Vingadores, Guerra Civil já aconteceu, e a Wanda já ficou meio louquinha, já deu uma alterada na realidade. Ela não fez o que ela fez em Dinastia M, mas vale dizer que esses eventos aconteceram de uma forma parecida. E aí que a gente tem, então, Invasão Secreta. Vários Skrulls invadindo a Terra e assumindo mantos de super-heróis, se disfarçando de super-heróis. Mas aí você me pergunta, o que é um Skrull? Os Skrulls são uma raça alienígena que parecem humanos, mas eles possuem a pele esverdeada. Não sei dizer se eles são reptilianos ou não. Alguns lugares descrevem eles como reptilianos, outros não. Enfim, a Marvel. E vale dizer que o jeito mais fácil de você identificar um Skrull é as suas orelhas pontudas e o queixo todo arranhado, todo estranho, igual do Thanos, inclusive. A habilidade mais comum entre os Skrulls, e é o que faz essa raça ser tão interessante aqui no universo Marvel, é que eles podem se metamorfosear de qualquer coisa. Mas eles podem transformar em animais, pessoas, outras raças alienígenas, ou senão eles podem até mesmo virar, sei lá, uma lâmpada. Vale dizer também que quando eles se transformam em outros heróis, eles conseguem pegar algumas das suas habilidades e também sua carga mental. Coisa que a gente viu acontecer nesse primeiro episódio do Invasão Secreta. Tá bom, já falei muito, então vamos ver agora como que foi lá nos quadrinhos. E tudo começa com o Tony Stark. No final de Guerra Civil ele se tornou diretor da SHIELD. E como diretor da SHIELD ele ficou ali responsável por todo o armamento e defesa dos Estados Unidos, sem contar que ele estava ali junto com a SHIELD monitorando diversos heróis para poder obrigar eles a submeterem aos registros de heróis. Enquanto isso, a gente teve no final de Guerra Civil a morte do Capitão América. Isso que eu falei é relevante para um pouquinho mais para frente. E a gente teve também os Novos Vingadores. São alguns heróis que não estão de acordo com Tony Stark, eles agem ali meio que na surdina, meio que sorrateiramente ajudando o pessoal. E aí, entre eles a gente tem o Homem-Aranha, o Wolverine, a Echo, que foi introduzida recentemente no universo cinematográfico. Enfim, tem uma galera e eles decidem ir até o Japão combater o Tentáculo. E lá eles lutam com a Elektra. A Echo acaba dando um golpe fatal na Elektra, que acaba matando ela. Só que aí vem a grande surpresa, o grande plot twist. Não era a Elektra, era um Skrull. E aí começa a ficar todo mundo confuso, e nesse meio surge a Mulher-Aranha, que também fazia parte dos Novos Vingadores, e fala que vai levar a Elektra pro Tony Stark dar uma analisada e entender o que tá acontecendo com aquele Skrull. Bom, ela leva pro Tony Stark e ele fica assustado, afinal, por quanto tempo a Elektra era aquele Skrull e não a Elektra verdadeira? E se existia outros Skrulls se passando por heróis? Sendo assim, ele, tratando esse caso como de extrema importância, ele chama os Illuminatis e mostra o que tá acontecendo, e ele diz que não dá para confiar em mais ninguém, porque qualquer herói
pode ser um Skrull. E aí a gente percebe que o Raio Negro, líder dos Inumanos, começa a agir de um jeito totalmente diferente. E aí eles começam a desconfiar e ele se revela ser um Skrull atacando todo mundo ali. Após o combate, todo mundo fica assustado, todos os Illuminatis, e eles percebem que o Raio Negro ser um Skrull é um caso gravíssimo, afinal ele tinha acesso a todas as informações confidenciais do governo, inclusive dos Illuminati, fazendo com que os Skrulls pudessem ter informações extremamente confidenciais e relevantes da Terra. E aí todos os Illuminati começam a desconfiar entre si, meio que criando uma rachadura no grupo. Tony Stark chama então o Reed Richards e o Hank Pym e pede para que eles analisem e descubram o que aconteceu com a Elektra. Acontece que os Skrulls eles conseguiram se modificar, tornando todos os meios que eles tinham de detectar Skrulls ineficazes. Acontece que durante esse meio tempo, a espada lá no espaço detecta uma nave Skrull caindo, e eles avisam o Tony Stark. A nave Skrull cai na Terra Selvagem, lá na Antártida. Sendo assim, então, Tony Stark se reúne com um grupo de heróis e vai investigar onde a nave caiu. Só que acontece que os Novos Vingadores também tiveram a mesma ideia, e aí a tensão tava lá no alto, porque, se você parar pra pensar, além deles serem grupos meio que opostos, com ideias opostas, ainda tinha a questão dos Skrulls, onde qualquer um ali no meio poderia ser um Skrull. A verdade é que ninguém podia confiar em mais ninguém. Você não pode confiar mais no seu coleguinha, você não pode confiar mais em mim. Mentira, você pode. É exatamente por isso que eu vou te pedir um like agora, se inscrever no canal, porque, né, você me ajuda pra caramba, e com certeza um Skrull não ia pedir isso, porque o Skrull, isso não importa pra ele, mas pra mim importa. Então se inscreve aqui embaixo, dá um like, dá uma ajuda, uma força. Fazendo isso, vocês sabem que dá pra confiar em mim. Nesse exato momento em que tava todo mundo se estranhando, acontece que os Skrulls eles tinham se antecipado e criado um ataque em conjunto, onde a base da espada é destruída no espaço, o porta-aviões da SHIELD é derrubado, os Thunderbolts, que estava na liderança do Norman Osborn, também são atacados pelo Capitão Marvel, que era na verdade um Skrull, as prisões como a balsa, o escudo, a Ilha Riker, tudo isso acabou sendo atacada também, liberando um monte de prisioneiro, e até mesmo o edifício Baxter é quase que completamente destruído por conta de uma Sue Storm que se revelou uma Skrull. Nossa, eu não ia querer ser o Reed Richards. Imagina, você descobre que é a sua mulher, você dorme toda noite e na verdade é um alienígena disfarçado. E aí acontece um dos ataques mais da hora, na minha opinião, desse quadrinho, que é o Jarvis, o mordomo lá do Tony Stark, que na verdade era um Skrull, que além disso possuía um vírus que infectou todos os computadores do planeta, todas as coisas das indústrias Starks, inclusive hackeou e infectou a armadura que o Homem de Ferro estava usando lá na Terra Selvagem, que acabou fazendo com que ela ficasse ineficaz, e ainda por cima ele enviou algumas ondas que acabou causando no Tony Stark várias convulsões. Olha os estragos que os Skrulls já fizeram no mundo inteiro, mas não parou por aí. O Hank Pym e o Senhor Fantástico, que estava ali estudando a Elektra enquanto Tony Stark estava na Terra Selvagem, acabou que deu ruim porque o Hank Pym era um Skrull e acabou capturando o Senhor Fantástico. E aí nesse momento várias naves começam a ir em direção à Terra, várias naves de Skrulls, e aquela que tinha caído na Terra Selvagem se abre com vários heróis na sua roupa clássica, inclusive heróis que já tinham morrido, como o Capitão América, que eu disse antes, a Arpia, até mesmo o Thor, que ele acabou morrendo lá no final de Ragnarok, ele estava aqui na nave. E aí isso acabou confundindo todos os heróis, porque essa galera que saiu da nave saía falando tipo, ah não, finalmente eu consegui voltar pra Terra, ufa, não, ainda bem que eu cheguei, ah não, minha outra parte é um Skrull, eu sou o verdadeiro. E isso acabou fazendo com que todo mundo ficasse confuso, ninguém confiasse em ninguém, e obviamente a melhor resolução para isso é cair na porrada. Só que enquanto a porradaria estava rolando solta lá na Terra Selvagem, um grupo de Skrull achou muito fácil invadir os Estados Unidos, e eles chegaram lá, fazendo com que todo mundo
virasse escravos, e eles se consideravam superior, dominando ali os Estados Unidos. Mas tinha alguns restinhos, umas partes de heróis que não foram lá para a Terra Selvagem e que estavam lá, como por exemplo os Jovens Vingadores, e acabou tentando ajudar nessa luta. O Nick Fury também estava lá junto com a Maria Hill e uma galera tentando combater esses Skrulls, só que obviamente eles eram em grande maioria, então esses heróis estavam tentando segurar os Skrulls lá nos Estados Unidos, acabaram que não tinha muito tempo ali e eles estavam em desvantagem. E aí, como o Tony Stark estava tendo uma crise de convulsão e a porradaria começou a rolar solta, a Capitã Marvel acabou levando ele para longe da batalha, e quando ele acordou, a Mulher-Aranha estava com ele. E ela vai conversando com ele, fazendo a cabeça dele, até que ela diz para ele que ele na verdade era um Skrull e que ele vai ser lembrado como o maior guerreiro Skrull. E além disso, ela também era uma Skrull, mas não uma Skrull qualquer. Ela era simplesmente Veranke, a rainha dos Skrulls. Ela não é burra nem nada, ela se aproveita do vírus que foi plantado tanto na armadura quanto na cabeça do Tony Stark pra dizer que ele é um Skrull, e ela convence ele de que na verdade ele sofreu uma lavagem cerebral e por isso que ele não lembra de ser um Skrull. Mas a Viúva Negra chega, acaba acreditando no Tony, fazendo ele parar com toda essa doideira e leva ele de volta pra batalha. Obviamente é muito inteligente você pensar que o Tony Stark é um Skrull, até pra gente parar pra pensar no histórico dele. Ele tinha lutado contra o Capitão América, que era um dos seus grandes aliados, ele tinha se submetido ao registro de heróis, todas as suas ações estavam muito estranhas, então todo mundo desconfiava que ele era um Skrull, mas a Viúva Negra não. Acontece que o Reed Richards acaba acordando numa nave Skrull, depois de ser capturado pelo Hank Pym. E ele é ajudado pela Abigail, que foi a única sobrevivente do ataque lá na espada. Acontece que o Reed Richards é o cara mais inteligente do universo Marvel, então ele ali no meio daquela tecnologia alienígena, ele conseguiu criar uma arma que revertesse os disfarces dos Skrulls. E aí ele consegue chegar lá na Terra Selvagem, revelando quem era Skrull, quem não era, e muitas surpresas acabaram aparecendo, mas o Tony Stark era o Tony Stark, olha só, ele não era um Skrull. Ainda assim ficou muito mais fácil vencer aquela galera, e aí logo depois disso os heróis se juntaram todo mundo e eles foram para os Estados Unidos tentar defender o país. Chegando lá, o que rolou foi uma batalha realmente assim colossal de Skrulls contra praticamente todo o universo Marvel. Tudo que você imaginar estava ali lutando, e aí os Skrulls começaram a perder, mas a rainha tinha uma carta na manga. Acontece que um pouquinho antes desses eventos, o Hank Pym acabou ajudando a Vespa a crescer, ela adquiriu a habilidade de ficar gigante igual ele. Só que ao mesmo tempo ele acabou implantando um vírus nela, o que faz com que ela nesse momento tão crítico acabe crescendo e juntando energias, e isso começa a afetar todo mundo em volta. E aí o Thor, em algum momento, ele tinha renascido, ele foi pra Terra, o verdadeiro Thor, e no momento mais crítico ele consegue levar a Vespa pra longe, fazendo com que ela acabasse se desintegrando, morrendo ali, mas não afetasse nenhum dos heróis. A situação dos Skrulls estava crítica. Acontece que a explosão da Vespa era basicamente a cartada final dos Skrulls para não perderem a batalha, e como deu errado, logo os heróis acabaram se voltando contra a rainha Skrull. E aí quando ela estava se levantando para lutar contra os heróis, a cabeça dela acaba explodindo, porque ela foi alvo de um tiro do Norman Osborn. Isso estava sendo transmitido ao vivo na TV para o mundo inteiro. Então todo mundo viu que o Norman Osborn matou a rainha Skrull. Esse detalhe é muito importante, eu já explico pra vocês. Com a batalha, todos os heróis que podiam voar acabaram subindo pro espaço e começaram a derrubar as outras naves Skrulls que estavam chegando na Terra. E aí, em uma dessas naves, eles acharam todos os heróis originais que acabaram sendo substituídos, como o Hank Pym, a Sue Storm, o Capitão Marvel, e se eu não me engano, eles acharam até mesmo o Capitão América vivo ali dentro. O mundo inteiro começou a celebrar a vitória com o rosto do Norman Osborn. E o Norman Osborn era o novo herói, o novo salvador, todo mundo estava grato a ele. E aí, como o Tony Stark não conseguiu impedir essa invasão Skrull, ele foi destituído do seu cargo de diretor da SHIELD e o Norman Osborn foi colocado no lugar. E aí o presidente dos Estados Unidos achou que era uma ótima ideia desligar a SHIELD e tal, e criar uma só organização chamada
Hammer, ou martelo, onde Norman Osborn ficaria no seu cargo de diretor, tendo simplesmente todos os artifícios, armamentos e métodos de defesa dos Estados Unidos e do mundo em suas mãos. A gente sabe que Norman Osborn é um vilão, ele é o Duende Verde, e isso obviamente acabou desencadeando num quadrinho chamado Reinado Sombrio, que vem depois de Invasão Secreta. Também a gente vai ter os Vingadores Sombrios, e aí a história vai indo uma atrás da outra, ninguém faz nada direito na Marvel, isso me irrita profundamente. Vale dizer que esses eventos abrem muitas portas pro futuro do MCU, vai que o Tony Stark que a gente viu no final de Ultimato não era o Tony Stark, era um Skrull, ou o Capitão América que envelheceu não é, ou a Viúva Negra que morreu não era a Viúva Negra, ó, a gente sabe que a Scarlett Johansson tem um projeto secreto na Marvel, hein? O que a gente pode esperar dessa série? Vários heróis se revelando ser Skrulls, vários Skrulls se transformando em heróis. O que será que a gente pode esperar? Será que todo esse evento da invasão vai acabar nessa série ou vai para o futuro do universo cinematográfico? A gente não sabe. O que resta é a gente fazer teorias, o que resta é a gente ficar ligado. Mas ó, eu tô de olho naquele Rhodes, tá? Pra mim, ele tá cheirando a Skrull. E o que vale é a gente esperar pelos próximos episódios, mas sabendo que a história é bem capaz da gente pegar algumas referências e algumas coisinhas do futuro da série que a gente vai ver toda quarta-feira a partir de agora, né? Sendo assim, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei se você já clicou antes. Muito obrigado, mas se você ainda não clicou, clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Isso me dá uma ajuda imensa quando vocês fazem isso. Comenta aqui a teoria de vocês, quem vocês acham que é Skrull, quem vocês acham que não é. Será que a gente vai ter um possível retorno na Marvel? De alguns atores ou atrizes? Não sei, hein? Pode ser que sim, pode ser que não. Então é isso, valeu, falou!